Chale, hoje Deus falou assim comigo: que roupa que você vai usar hoje? Que roupa que você vai vestir hoje para poder sair e alcançar a sua vitória? Que roupa que você vai vestir hoje para você vencer essa batalha, para você sair para essa peleja, para essa guerra? E você também tem até o direito de escolher que guerra que você vai lutar, porque às vezes tem barulhos que são ruídos e nós nem devemos entrar neles. Então Deus nesta manhã está nos chamando, dizendo: abra o seu guarda-roupa e escolha a roupa que você quer vestir, porque hoje será um dia de posicionamento, posicionamento de voz, posicionamento de identidade, posicionamento em questão de renúncias, mas o guarda-roupa celestial de Deus, porque nós vestimos a roupa da terra. Mas esta live de hoje, para falar sobre Esther, Deus abriu o guarda-roupa celestial para nos vestir de uma veste espiritual. Eu quero falar com as mulheres aqui hoje, começando sobre o posicionamento do esconderijo. Esses dias eu tenho feito algumas lives, fiz devocionais sobre mesa, sobre migalhas, sobre posicionamento. E eu queria muito falar com as mulheres hoje, porque nós vamos tocar numa ferida real e diária de muitas mulheres. O posicionamento atual de muitas mulheres diante do abandono não é o de uma grande batalha barulhenta, mas a de um silêncio que corrói por dentro. Nós estamos falando nesta live, começando por esta parte do posicionamento, falando com mulheres que estão vivendo uma ferida real diária e que está sendo corroída por dentro. É silencioso, muitas mulheres estão acompanhadas, mas estão sozinhas no relacionamento, vivem a dor de estar numa mesa acompanhada, mas se sentir completamente sozinha. Mulheres que dividem, missionária, o mesmo espaço, a rotina da casa, até a mesma cama, mas vivem um abandono emocional. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando da história de uma mulher chamada Esther, que passou pela perca da mãe, do pai, é uma órfã. E o que acontece? Essas mulheres estão vivendo um abandono emocional profundo e que estão profundamente doentes emocionais. A conexão, mulheres que inspiram, é para trazer essas mulheres para a realidade, para a cura. Quais são as feridas? O que está acontecendo? Está passando pelo abandono? Por que está passando por isso? Então, hoje nós estamos falando sobre isso. O peso, a dor tem causado um desgaste. E elas dizem que muitas vezes está tudo bem, dizendo que é só cansaço. O posicionamento delas hoje tem sido de aguentar firme. Talvez nós estamos falando nesta manhã com mulheres que estão dizendo: eu vou aguentar firme em silêncio. E hoje é dia de alçar a voz para que Deus as escute e as liberte, as restaure, as cure, traga uma transformação. Muitas fingindo para o mundo exterior que está tudo bem, enquanto o coração está gritando por socorro. Mas muitas, eu vejo isso, missionário, que muitas têm o medo da exposição. Muitas mulheres que estão aqui nessa live, que vão assistir, são mulheres líderes, mulheres que têm um cargo, mulheres que não podem se expor, mulheres que, na verdade, estão aprisionadas, aguentando firme e tendo o silêncio na sua vida, o medo da exposição diante da rejeição e do desamparo. Muitas se cobrem, muitas estão se cobrindo, elas se posicionam de uma forma invisível, porque tem medo de expor as suas fraquezas. Medo de julgamento. Nós estamos falando com mulheres aqui que estão cobertas porque tem medo da rejeição, medo de se expor, medo de não ser acolhida, medo de falar e ser julgada. Ou de admitir que aquele relacionamento ou a área da vida faliu emocionalmente. Isso daqui é muito forte, né, missionária?
Elas se escondem atrás de uma capa de super mulheres, mas por dentro estão desabando na solidão. E existe aqui agora um contraste muito grande sobre isso. Essas mulheres estão vivendo essa situação, mas agora nós vamos trazer para a realidade o que fazer diante disso tudo. Nós olhamos para a situação de Esther, que se tornou órfã, foi acolhida pelo seu parente próximo, mas agora, diante de uma situação, ela vai ter um posicionamento. O contraste com o jejum e a santificação. O que fazer diante disso tudo? Porque muitas mulheres estão vivendo o abandono, a rejeição, estão vivendo essa situação complicada e estão aprofundadas numa situação de dizer assim: eu vou cuidar do corpo, eu vou tentar resgatar alguma coisa através da beleza. Hoje, aqui nessa conexão Mulheres que Inspiram, o que Deus quer trazer sobre nós é uma beleza que se transforma em propósito. É uma beleza que vai gerar em nós algo espiritual. É se vestir da veste do reino. É uma beleza que vai trazer sobre nós esse favor de Deus. 2 vezes, quando Esther está diante do eunuco e também diante lá do rei Assuero, eles vão dizer assim: olha, o brilho que estava sobre Esther, através do jejum e da santificação, trouxe esse favor de Deus, o favor de Deus como vestimenta sobre a vida de Esther. Hoje aqui, Deus está descendo vestimenta sobre a vida dessas mulheres que estão num estado vulnerável, que estão passando pelo desprezo, pela humilhação, pelo abandono, pela rejeição, pelas migalhas, pelas calúnias, por tantas coisas. Deus está dizendo: o meu favor e a minha benevolência vai ser derramada sobre a sua vida como vestimenta. E eu achei interessante que o que fazer diante disso? Diante disso tudo, a beleza externa valida, mas batalhas espirituais se vencem com posicionamento espiritual. Ô, missionária, a gente cuidar do cabelo, a gente cuidar da pele, a gente fazer uma boa hidratação, cuidar do corpo, porque é cuidar do corpo, da alma e do espírito. É válido. Nós estamos falando com mulheres do século XXI que têm ao seu redor muitas coisas que pode ajudar na sua beleza externa. Mas o que nós estamos falando nesta manhã, na conexão Mulheres que Inspiram, é uma beleza interna adquirida através do jejum e da santificação e do posicionamento. Nós ainda estamos na primeira parte do posicionamento. É uma beleza que se busca posicionando espiritualmente. Então nós olhamos para isso e esse posicionamento que nós vamos tomar a partir de hoje, eu quero trazer 2 aqui, que primeiro é o posicionamento de voz, muda sua influência e deixa de ser silenciada para ser intercessora. Quando Esther vai se posicionar, ela vai dizer: não, eu preciso ter um brilho diferente através desse favor que Deus está me dando. Eu preciso buscar essa vestimenta espiritual através do jejum e da santificação, porque aí eu vou ver a glória de Deus. A gente já viu Josué santificando, Moisés dizendo para o povo: vamos lavar a roupa no tanque, porque amanhã Deus vai descer aqui e vai falar conosco. A gente já viu muitas coisas acontecerem através da santificação. E aí, quando você se santifica, quando você toma um posicionamento na sua voz, a gente deixa de ser silenciada e se torna intercessora. Segunda coisa, o posicionamento de renúncia. Esther está dizendo: eu vou renunciar, vou buscar a presença de Deus, porque muda a sua influência e deixa de ser posicionamento de renúncia, muda as suas prioridades e deixa o conforto para o combate. Deixa de viver aquele conforto para viver o combate. Quando a gente se renuncia, tem algumas coisas na nossa vida que nós temos como prioridade que não valem de nada. Tem algumas coisas na nossa vida que nós estamos priorizando e não vale nada. E aí o posicionamento da renúncia faz a gente enxergar
que na real a gente precisa ter uma outra postura para viver o combate mesmo. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, Deus está na frente, mas quando somos mulheres posicionadas, Ele nos dá ferramentas para lutar e para vencer. E olha o que é interessante aqui, antes de mudar a postura diante do mundo, Esther precisou mudar o seu posicionamento. Nós começamos a falar aqui de posicionamento, de abandono, de rejeição, de situações que uma mulher está vivendo. Mas será que se essas mulheres tomarem um posicionamento a partir de hoje, esse negócio não muda? Será que a mente não muda? Será que aquilo que está dentro dessas mulheres não vai mudar? Aquele sentimento que carrega lá de trás do passado, será que não vai ser arrancado? Vai. Esther, antes de mudar a postura diante do mundo, Esther precisou mudar seu posicionamento diante de Deus no secreto. Tem muita mulher que está querendo chutar o pau da barraca, sendo que existe um conserto. Não estou falando aqui de coisas absurdas, como espancamento, como abuso, como coisas violentas, como coisas terríveis, mas eu estou falando de coisas aqui que, se mulheres entrarem no secreto, ainda dá tempo para um conserto, ainda dá tempo para um resgate, ainda dá tempo de uma mudança dentro da sua história, dentro da sua casa, no seu casamento, na questão familiar, ainda dá tempo. Porque é o posicionamento diante de Deus no secreto. O jejum e a santificação não são para esconder do problema. Nós estamos aqui trazendo essa mensagem sobre o jejum e a santificação, mas a gente não está escondendo nada, não. A gente está sendo bem realista. Nós estamos sendo bem claras, dizendo o problema existe, a realidade é essa, o sofrimento é este, o abandono é esse, a rejeição é essa, mas eu quero me posicionar porque eu sei que Deus pode fazer alguma coisa. Mas ele serve, olha aqui, a santificação e o jejum serve para nos revestir de força. O momento de tirar as vestes de cinza da negligência e do desamparo. Posicionamento choca no secreto da presença de Deus para conseguir ficar de pé diante das mesas da terra. Olha só, quando nós jejuamos, há um choque de realidade. Quando nós santificamos e nos posicionamos, nós conseguimos ficar de pé diante dessas mesas da terra. Existe um segredo aqui no posicionamento, que é mudar. Mudar de posicionamento significa deixar de aceitar migalhas do abandono. Mudar de posicionamento significa deixar de aceitar migalhas do abandono. É a decisão de não se curvar mais à solidão, a um relacionamento vazio. Inclui aqui relacionamento, amizade, abusos psicológicos, religiosos, ou de uma vida sem cor. Tem muitas mulheres que estão vivendo o opaco, estão vivendo o escuro, está vivendo essa situação toda onde não consegue mais enxergar o brilho, que é uma questão que não tem luz na escuridão. Assim como Esther decidiu agir, o posicionamento real e prático exige coragem de sair dos bastidores da própria vida e assumir o papel principal. Aqui, quando nós falamos disso, nós vamos sair do papel de vitimismo. Nós vamos sair do papel de se sentir a coitadinha, a miserável, a rejeitada. Assuma a realidade e vá para cima para a mudança. Assuma a realidade e se posiciona. É assumir o papel principal. Tem mulheres que estão nos bastidores. Deus está te chamando, minha filha. Aconteça o que acontecer, o risco que você vai correr, assuma o papel principal e vai para frente. Vai para cima. Aceite a realidade para lutar, para vencer, para alcançar, para conquistar, para alinhar, para colocar-se em posicionamento. Quem se posiciona com as vestes do reino não aceita mais. Olha, isso é forte, missionária. Quem se posiciona com as vestes do reino não aceita mais ser tratada como descartável. Tem muitas mulheres aqui que estão se alimentando de migalhas.
Tem mulheres que se assentam numa mesa porque elas dizem, eu preciso ser amada. Se eu não sentar nessa mesa, se eu não comer desse lixo tóxico, como que vai ser? Não sei lidar com isso. Estão com sobrepeso, estão se alimentando de comida podre. Esta manhã é uma manhã de posicionamento. Tem mulher, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa conexão. E Deus dizendo, a primeira coisa que eu vou fazer sobre a sua vida é derramar o meu favor. Vestir você de veste nova. Tirar essa veste de cinza. Tirar essa veste de dor. Aleluia. A segunda coisa é pegar na tua mão, levantar você dessa mesa, porque você não vai mais comer comida podre. Você não vai mais se alimentar de migalhas. Não há necessidade de mulheres que são mulheres de Deus, mulheres que são mulheres que vai ter uma vida mudada, se alimentar mais destas migalhas, dessa comida podre, se alimentando daquele pouquinho de afeto, se alimentando daquela palavrinha. Um dia a pessoa te respeita, no outro ela te desrespeita. Um dia ela fala oi, bom dia, te abraça, te beija, no outro ela vira as costas para você. E aí você considera isso, achando que aquilo ali não, hoje está tudo bem. E você está continuando e vivendo essa vida de migalha. Hoje é dia que Deus está dizendo, eu pego na sua mão direita, Oreviaçai, para levantar dessa mesa de migalha. Eu estou olhando aqui para a minha mesa e estou vendo mulheres se levantando. E Deus dizendo, chega de se alimentar de migalhas. Aleluia. Chega de viver essa dor. Saia dos bastidores. Assuma o papel da tua história. Esther saiu dos bastidores. Ela assumiu o papel da história dela. Ela diz, eu sou luz. Eu vou brilhar no meio dessa escuridão, porque Deus está me posicionando diante dessa batalha para guerrear. Tem mulher aqui que quando você posiciona, Deus te posiciona no lugar certo. Deus coloca a palavra certa na sua boca. Deus dá a hora exata de você falar, porque você está vivendo o favor de Deus, o favor de Deus, a vestimenta espiritual de Deus. Essa vestimenta que está descendo hoje na vida de muitas mulheres é o favor que nós colocamos como autoridade espiritual, encorajamento, discernimento, sabedoria. Este favor de Deus como veste espiritual que está descendo sobre a vida de mulheres aqui é a força de Deus. É a graça de Deus, é a misericórdia, é o favor de Deus, é o perdão de Deus, é a vestimenta que vai balançar e vai dizer, esta vestimenta espiritual te faz ser vencedora. Meu Deus, eu sinto uma glória de Deus aqui. Deus está dizendo que Ele está levantando mulheres. Mulheres estão saindo de mesa de migalhas, não vão mais se alimentar de comida estragada. Meu Deus, a segunda parte que nós vamos falar sobre a identidade. Só aqui, missionária, e uma semana toda para a gente falar. E há vários dias para a gente falar, porque há uma profundidade, há uma necessidade de mulheres serem curadas, há uma necessidade de mulheres serem abrigadas, acolhidas, restauradas, libertas, mulheres que precisam se posicionar, enxergar o valor que elas têm. Escute uma coisa, missionária, essa conexão que você está fazendo, esse projeto que você tem é para inspirar mulheres, é para levantar mulheres, mulheres que estão no fundo do poço, mulheres que perderam a sua identidade, mulheres que estão achando que aquela migalha ali é suficiente, mulheres que estão traumatizadas, mulheres que talvez estão cobertas, porque estão dizendo, eu preciso me esconder, eu não posso falar a realidade, porque é uma pastora, porque é uma missionária, está sofrendo dentro de casa, está passando situações constrangedoras, e está dizendo, com quem que eu vou falar? Para quem eu vou contar? Eu acolho todo mundo, mas estou precisando ser acolhida. Esta manhã é uma manhã do acolhimento de Deus. Esta manhã, Rebiaçai, comandará a basculha. É uma manhã onde Deus está dizendo, pode chegar até mim. Eu estou aqui para te ouvir. Você se tornou invisível para o mundo, mas diante da minha presença, que sou o teu pai,
que sou teu amigo, eu sei que você não é invisível, eu sei que você não é transparente, Ele te conhece. Então esta manhã é uma manhã de posicionamento, é uma manhã de transformação, de identidade. Eu quero falar agora sobre rótulos e feridas, porque nós estamos falando de posicionamento, agora identidade. Mulheres que estão aqui, que carregam uma carga missionária de rótulos antigos, estão com um peso, um sobrepeso de rótulos que foi colocado desde a sua infância, talvez até dentro do ventre da mãe, foi rejeitada, talvez essa criança veio ao mundo através de um abuso, através de uma palavra maldita, dizendo, quando a mãe chegou para o pai e disse, eu estou grávida, ele disse, eu não aceito essa mulher, eu não aceito essa criança, tanto homem contra mulher, não aceito essa criança, essa pessoa, essa mulher, já vem desde o ventre, carregando esse rótulo, essa carga pesada, mas hoje Deus está aqui nessa live, para arrancar esses rótulos, trazer uma nova identidade para as mulheres. Olha só, olha só como é, missionária, o cenário humano, a carga de rótulos que mulheres carregam. Mulheres que tiveram a identidade fragmentada, por muito antes de chegarem à idade adulta. Tem mulher aqui nessa live que antes dela chegar na idade adulta, na sua adolescência, na sua juventude, se casarem, terem uma vida, elas já trazem essa carga pesada de rótulos. E eu quero identificar aqui para essas mulheres esse rótulo, porque hoje nessa conexão é uma conexão de diagnóstico, é uma conexão que mulheres vão identificar o que elas estão vivendo, porque quando a gente consegue identificar, é o que está escrito na palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5 a seguir, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse lançar é expor, é falar, é contar, é dizer, Deus, aqui é a ferida. Deus, a ferida é essa. Olha só, muitas mulheres tiveram a identidade fragmentada muito antes de chegarem à idade adulta. Muitas vezes, lá na mesa do abandono, muitas vezes a mesa do abandono que elas aceitam hoje, na vida conjugal, é apenas a repetição das mesas onde elas se sentaram na infância. Tem muitas mulheres que estão repetindo hoje tudo aquilo que elas viveram lá atrás. Tudo aquilo que elas viveram, tudo aquilo que elas presenciaram, tudo aquilo que elas internalizaram dentro delas. Eu quero mostrar que essas mulheres cresceram carregando rótulos pesados, ouvindo dentro de casa ou na escola, ou em lugares onde a família estava reunida, sentada numa mesa. Muitas dessas mulheres que estavam ali, e eu já tive relatos de mulheres que chegaram até mim e disseram, olha, quando eu sentava na mesa para comer, eu não comia da proteína, eu não comia da mistura, porque dizia, isso daqui não é para você. Hoje tem que ser tratada porque não consegue comer a comida, não consegue comer a carne porque carrega isso da infância, a rejeição, o abandono, o desprezo, os maus tratos. E aí a gente identifica esses maus tratos, esses rótulos que essas mulheres carregam, missionária, como a rejeitada ou invisível. Aquela menina que nasceu sentindo que a incomodava, que era um peso para os pais ou que nunca era boa o suficiente. Talvez estou falando com mulheres aqui hoje que o rótulo que você carregava era esse. Você não faz nada direito, ou a tua irmã é melhor. Alguém olhava para você e dizia, ela é problemática, tem um parafusinho a menos, ela é problemática, ou difícil, ela é muito difícil. Está identificando com você aqui, mulher? Alguém já disse para você que você era problemática? Que a pessoa que estava ao seu redor era melhor do que você era inútil, que você não fazia nada direito, que se você chorava, logo já mandava você calar a sua boca, nem chorar você podia. Você não podia dizer, olha, eu bati o dedão do pé, tá doendo. Já passou por isso? O rótulo que calou a voz dela. Se ela chorava, era frescura. Missionária, tem mulheres que estão aqui nessa live e estão dizendo, eu não podia nem chorar. Eu não podia nem colocar para fora porque falava que era frescura, que era drama.
que eu era Verdade. dramática. Estamos identificando aqui as palavras que foram lançadas sobre a vida, a sua vida. Se expressava o que sentia, era rebelde, não podia falar. Ai, eu gosto do meu cabelo um pouquinho mais curto, eu gosto do meu cabelo um pouco mais claro. Não podia se expressar, não tinha uma palavra de expressão, porque já logo era considerada rebelde. E isso num contexto familiar, num contexto religioso, num contexto de relacionamento. Quando você se expressa, você é rebelde, você não tem a sua vontade própria. Ela aprendeu a se cobrir e a se calar para ser aceita. Então, tudo que ela viveu na infância, ela traz para a fase adulta. Porque ela diz, eu passei por isso, então eu me calo. Ela entendeu, ela aprendeu a se calar para poder ser aceita. E aí o que acontece? Acontece que essa mulher que era para crescer sendo uma mulher necessária, ela cresce sendo uma mulher descartável. Uma mulher segunda opção. A ferida profunda de ter sido abandonada pelo pai. Aqui quando a gente fala sobre abandono, pelo pai, ou de ter visto a mãe ser trocada. A mentira que cresceu achando que as pessoas que ela mais ama sempre vão embora. Gerando medo crônico da exposição e da perda. Era chamada, e eu coloquei essa palavra bem forte aqui, eram chamadas de burra, porque eu já ouvi essa palavra. Você tem o dedo podre, você não sabe fazer nada, você não presta para nada. E isto, missionária, foi sendo a identidade dela, porque estamos nessa segunda parte falando de identidade, sobre rótulos, os rótulos que colocaram sobre essa mulher. Ela foi internalizando tudo isso, aceitando esta mentira, e isso se tornou na vida dela uma verdade. Ela foi colocando isso tudo na vida dela e chegou a um ponto que ela disse, é verdade. Já atendi muitas mulheres dizendo, eu não consigo, eu acho que eu sou burra mesmo, eu não consigo mesmo, eu não tenho essa inteligência. Quando, na verdade, foi uma fase da vida dela na infância que ela internalizou todas essas mentiras como verdade. E precisa passar por um processo, como estão passando nesta manhã, para a restauração e uma nova identidade. Deus está arrancando rótulos. Você não é burra, você nasceu para dar certo, você é inteligente, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que sabe sim conseguir fazer as coisas com precisão, você consegue sim. Aí o que isso gerou nessas mulheres, missionária? Gerou feridas profundas, gerou feridas que elas estão carregando até o dia de hoje. Porque hoje, ainda hoje, Deus encerra esse ciclo. Carregaram até hoje, mas a partir do momento que esta palavra está sendo liberada, estas mulheres estão ouvindo, Deus está dizendo, você carregou até hoje, porque a partir de hoje não se carrega mais. Olha só, nós vamos trazer a realidade atual. Muitas mulheres aceitaram o rótulo de ser insuficiente. Hoje elas aceitam um relacionamento aonde são ignoradas. Elas pensam na cabecinha delas que elas não merecem o amor por inteiro. Então, elas acham que acontecendo isso na sua vida, elas acabam se contentando com essas migalhas. Elas acham que elas não merecem. Meninas que estão nessa conexão, vocês merecem tudo de bom.com que Deus tem. Vocês merecem a alegria, merecem comer um pão inteiro sobre a mesa, merecem comer uma comida saudável, um relacionamento sem ser um relacionamento tóxico, narcisista, de hoje ser tratada bem, amanhã você ser silenciada. Vocês merecem um pão inteiro sobre a sua mesa. Elas acham que não merecem um amor por inteiro, então se contentam com as migalhas. Elas carregam a ferida da anulação missionária. Quantas mulheres se anulam carregando esta ferida, dizendo, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei cozer um pano de prato, eu não sei fazer uma comida direito, porque está carregando de lá da infância. Mas hoje é um dia onde Deus está liberando, dizendo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
essa dor, porque Glória Deus não a Deus. despreza nenhuma gota de lágrima. Aquilo que você passou, aquilo que eu passei, se transforma em uma ferramenta. Mas Deus está dizendo, eu lanço esse passado para trás. Olha só, elas carregam a ferida da anulação. Tornam-se mulheres que cuidam de todo mundo. Hoje é um particular. Deus está nos conectando a Ele para cuidar de nós, para nos curar, para daqui a pouco nós inspirarmos outras mulheres, para outras mulheres terem inspirado. Por que que Esther viveu o favor de Deus, a veste de Deus, para nos inspirar hoje? Ela nos inspira. Resolvem a vida de todos, mas não sabem quem são quando olham no espelho. A identidade dela virou a esposa do fulano, a mãe do menino lá do Beltrano, mas a essência foi soterrada por esses rótulos. Tem mulheres aqui que estão soterradas, que estão afundadas, rotularam você com tudo isso que eu falei aqui. Mas hoje é dia do despertar de Deus. Hoje é dia do destampar de Deus. Deus já pegou Deus já pegou a pá, já pegou a carriola. Ele está dizendo, eu estou cavucando a terra e desenterrando você. Desenterrando os teus sonhos, desenterrando os teus projetos, desenterrando o teu valor, desenterrando a tua dignidade, Rebaia. Muitas mulheres aqui foram rotuladas como mulheres malditas, como mulheres que não têm valor, mulheres que carregam um peso lá de trás da prostituição, mas o perdão já foi liberado, mulher. Deus está tirando você desse aterro, Deus está tirando você desse fundo do poço, Deus está tirando você de debaixo dessas terras que jogaram e te soterraram para que você não brilhasse. Mas hoje Deus está dizendo, eu arranco o rótulo para você sair para fora. Eu arranco o rótulo porque eu estou te validando. Eu estou trazendo a essência. Meu Deus, eu sinto a glória de Deus aqui. Deus está dizendo, eu trago. Você tem uma essência. Você tem uma essência. Você tem um perfume. Você é a luz que brilha na escuridão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus está trazendo mulheres para cima. Deus está resgatando a tua verdadeira identidade. Ô Esther, eu estou falando com Estérs aqui. Estou falando com mulheres que Deus está dizendo, eu arranco o rótulo. Vou colocar uma foto nova na sua identidade. Meu Deus. Tem mulheres que perderam a identidade. Deus está dizendo que você está indo no poupa-tempo do céu hoje para fazer uma nova identidade, para tirar um novo documento. Aquela identidade velha Cristo já rasgou na cruz e Ele está dizendo, tem uma identidade nova chegando para você. Olha, escute uma coisa. Vai ser de Radassa para Esther. Lembre que o nome de nascimento de Esther era Radassa, que significa murta, um arbusto simples. Ela carregava o rótulo de órfã, de estrangeira, de cativa. Olha os rótulos que Esther carregava. Eu falei dos seus rótulos. Agora eu estou falando do rótulo de Esther. A identidade de Esther, o rótulo que ela carregava, era de órfã. Era de estrangeira, era de uma mulher cativa em Suzã, era uma mulher que foi tomada à força e levada para dentro de um palácio, dizendo, você vai ser, vai passar por todo o processo aqui, quem sabe vai ser a esposa de Assuero, um rótulo. Mas aí a gente olha para isso, a gente vê Esther ali naquele momento com cicatrizes, ela tinha cicatrizes, ela tinha marcada desde a infância pela perda e pelo abandono. Tá vendo como que as histórias se conectam? Olha a história de Esther. Olha para a sua história. Esther venceu, você vai vencer também. O toque do altar e das vestes. Quando Deus chama ela para o palácio, ela não usa o passado dela. Deus está dizendo, missionária, para mulheres aqui, sai daquele passado. Pare de retornar lá naquele passado, que você vive esse estado aí de dizer que é coitada, que é miserável,
que vive esse drama, vive essa palavra lacrada dentro de você, presa nessa situação. Quando Deus chama ela, Deus passa ela pelo processo para a transformação da nossa vida, para uma nova identidade. Nós vamos passar por um processo com Deus de intimidade e de santificação para rasgar os rótulos antigos. Nós precisamos passar por este processo. Quer sair da mesa? Quer ter uma nova vida? Quer ser abraçada? Quer ter uma nova identidade? Aleluia. Vai passar pelo processo de Deus rasgar os rótulos. Deus muda o nome dela para Esther, de Esther, que significa estrela. Deus muda o nome dela para Esther, que significa estrela, aquela que brilha na escuridão. Meu Deus, olha a chave, missionária, olha a chave que Deus está dando para mulheres aqui. Deus não colocou vestes reais em Esther para esconder as feridas dela, mas para mostrar que o valor dela mudou. Deus está descendo veste em mulheres aqui para dizer que Deus não encobre nada, mas Ele veste para mostrar o teu valor, para trazer a cura. A identidade de uma mulher não vem do que o pai, do que o ex-marido, ou os traumas da infância, ou a religião disseram. Não vem disso. Pode dizer muita coisa ao seu respeito. A identidade dela é o que o Criador diz no secreto. É o que Deus está dizendo de você. Quando ela se santifica, ela rasga os rótulos terrenos e veste a identidade. Meu Deus. Vou repetir de novo. Quando ela se santifica, ela rasga os rótulos terrenos. É o que Deus está fazendo hoje. Santificando. Quando a gente se santifica, a gente rasga os rótulos terrenos. E o que acontece? A gente veste uma veste espiritual. E é uma identidade. A gente veste a identidade da filha legítima do rei. Você não é uma bastarda. Você não é qualquer uma. Você é uma filha do rei. A parte 3, que é aqui missionária. Missionária nessa parte 2 da identidade. A gente ficava horas, não ficava falando sobre identidade? Sobre o que Deus vai fazer na vida dessas mulheres. O que Deus está trazendo para a vida dessas mulheres, uma identidade nova. O poupa-tempo do céu, hoje é a prioridade para mulheres entrar aqui e dizer, Deus, aqui ó, eu já me produzi, estou com uma beleza interna, então Deus, estou pronta para o Senhor fazer uma nova identidade. Faz uma nova identidade, libera nesta hora. Se libera neste dia, deixa o Espírito Santo de Deus fazer um novo documento sobre você, rasgar aquele papel velho que até mesmo você está carregando. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer uma nova identidade para a tua vida. Que identidade é essa? É a identidade de vencedora. É a identidade que você não é chamada mais por apelidos, mas o teu nome verdadeiro, aquela mulher posicionada lá na tua nova identidade está escrito, ela é vencedora, ela é posicionada, ela é corajosa, o teu número é o número do céu, a tua senha é a senha do céu nesta manhã, e Deus dizendo, entra no meu poupa-tempo nesta manhã, porque eu estou pronto para fazer a tua identidade agora, dá novinha, dá esta identidade nova na tua mão, para você viver o que eu tenho para a tua vida, que é o propósito. Vamos entrar agora no propósito. Deus está liberando mulheres aqui, identidade nova, meu Deus, documento novo, Rabai, Deus dizendo, eu já arranquei o rótulo que você carregava desde a infância. Você não é burra, não. Você é inteligente. Você está sendo, nesta manhã, acolhido. E Deus dizendo, toma a identidade nova. Pega na tua mão a identidade nova para viver o que eu tenho para você viver. Deus está te liberando para viver uma identidade nova. E agora, missionária, a parte 3. A parte 3 é o propósito. Meu Deus, falamos sobre posicionamento. Falamos sobre identidade. Tem mulher aqui que vai compartilhar essa live. Quem estiver aí na live já compartilha.
Quem está entrando agora, Glória a depois Deus, você volta aleluia, essa live para forte, assistir. Jesus. Porque Deus está nessa manhã, Oh, liberando e aleluia. dizendo ainda hoje. Eu te coloco lá no lugar que eu quero te pôr por causa do teu posicionamento. Ainda Glória a hoje eu Deus. libero uma identidade nova. Ainda hoje você vai começar a viver o Aleluia, propósito Deus, que eu tenho aleluia. para a tua vida. Meu Deus, eu Oh, sinto uma Deus, glória. maravilhoso, Anamai, choremai, comandante do eu sinto Senhor uma Jesus. glória. Deus está Oh, Deus, conectando Senhor, faz mulheres. tudo, Deus está festival, perdoando mulheres. Deus Pai. está O meu liberando coração se mulheres ativa, Senhor, para para viver o receber, Pai. extraordinário. Tua Aquele palavra, que é Deus, que haja poderoso mudança, para Senhor, nessa fazer conexão. infinitamente Oh, mais, Pai querido, além de Deus tudo forte, aquilo que Pai. pedimos ou pensamos, Oh, pelo Jesus, poder dele que opera em nós, está liberando mulheres para viver o extraordinário. A aleluia, parte Deus, eu 3 do creio, propósito, Jesus. o banquete do livramento. Nós Aleluia, estamos Deus. falando sobre Esther. A história de Aleluia, Esther ela é muito Jesus. comentada, ela é muito falada, ela é poderosa, ela é extraordinária, porque a gente não vê Deus lá no contexto, o nome dele citado, mas Deus trabalhando nos bastidores, Deus dizendo, enquanto você jejua, enquanto você santifica, enquanto você se posiciona, enquanto você para de mimimi e deixa esse passado para trás que eu já arranquei de você, eu trago você para viver o meu propósito, para dentro daquilo que eu tenho. E aí nós acabamos de expor feridas, falamos sobre posicionamento, identidade. Então agora nós vamos trazer para você, mulher, porque Deus ele vem mexendo na ferida, mas depois a caravana dele com bálsamo, com a mirra, com o Glória a óleo, com as Deus, especiarias, aleluia. passa para colocar remédio dentro de você, Aleluia, passa para Jesus, dizer, estou te querido. curando, porque essa dor, eu não desperdiço lágrima, vai se transformar numa ferramenta para resgatar outras mulheres, vai transformar numa ferramenta para trazer sobre a sua vida e você viver o propósito. Olha só, o propósito de Deus para a sua vida. Você achou que nasceu por um acaso? Você achou que nasceu para viver aí a lá vão ter? Você nasceu para viver o propósito de Deus. Põe-te em pé e falarei contigo. Olha só o comecinho lá da live. A palavra que Deus deu para a missionária Elisângela. Põe-te em pé, coloca-te de pé, deixa o Espírito Santo de Deus tocar com brasa do altar, tocar na tua boca, tirar toda essa impureza, essa tristeza. Para você viver o propósito de Deus, não é um plano genérico. Né? Quando você vai lá na farmácia, tem duas escolhas. Tem o original e tem o genérico. Tem gente que até compra o genérico, que é um pouco mais em conta. Mas o plano de Deus não é genérico. O plano de Deus é original. O plano que Deus tem para a tua vida é uma resposta direta àquilo que você superou. O remédio que Deus está dando para nós neste dia não é genérico. O remédio que Deus está colocando em feridas aqui não é genérico, é original, é verdadeiro. É aquele remédio caro, é aquele bálsamo, é aquele óleo, é aquela mirra que está sendo deitada sobre essas feridas. A dor como ferramenta. Olha só. Sabe o que é interessante, missionária? É que muitas vezes a mesa do abandono e os rótulos que foram arrancados na infância não foram o fim. Mas Deus, porque Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Quando a mulher é curada da solidão, do desamparo e da invisibilidade, ela recebe um depósito de autoridade. Só esquece quem tem algum problema, quem está passando por algum problema nos seus neurônios, que tem uma deficiência neural, que tem amnésia, que tem algum problema, alguma deficiência. A gente não esquece, mas Deus transforma tudo isso numa ferramenta. Ele não desperdiça lágrima. Você chorou lá atrás, mas agora vira propósito. Você perdeu lá atrás, mas agora vira propósito. Foi caluniada, difamada, aborrecida, abandonada, desprezada, mas agora vai se transformar numa ferramenta, vai se transformar num propósito. Quando uma mulher é curada da solidão, porque aqui nesse dia a gente está falando de posicionamento, identidade e agora de propósito, para viver o propósito, para dar continuidade, para ser bênção na vida de alguém, para outras mulheres serem alcançadas pela teu testemunho, aquilo que você viveu, há uma cura.
precisa ser curada. Quando uma mulher é curada da solidão, e tem mulher aqui que está sendo curada da solidão, chega de abandono, chega de rejeição, chega de dizer, eu não aguento mais, eu estou sozinha. Não, Deus está aí com você te curando. Deus está aí do teu lado dizendo, eu vou colocar sobre a tua vida a minha autoridade espiritual. Vou colocar sobre você um depósito, você não vai ser mais invisível. E aí a gente vive uma virada de mesa. O propósito dela deixa de ser apenas sobreviver e passa a ser uma mudança de realidade ao seu redor. Ela foi curada para se tornar uma mulher curadora, porque estamos falando de Esther. Ela foi curada. Naquele momento que ela estava ali no palácio missionário, com as suas joias, com a sua roupa fina, bonita, porque já tinha entrado na presença do rei. O rei achou graça, o favor que ela recebeu ali. Agora ela está dizendo, eu estou ótima, eu estou bem, está tudo ok, está tudo sob controle. Mas chegou a guerra, chegou o problema, chegou a dificuldade, chegou a situação difícil, onde Deus olha para ela e diz, Esther, eu te coloquei aí para você viver o meu propósito. Você tem a veste bonita, tem a joia, tem a coroa. Quando você entra na presença do rei, os olhos dele brilham porque você é linda. Tem o meu favor, porque isso tudo que você vive é o meu favor sobre você. Esse brilho é o meu favor. Mas Esther, escute uma coisa. Você está aí dentro para curar outras pessoas. Você está aí dentro para viver um propósito. Se você não arriscar, eu vou fazer de outra forma. Mas saiba de uma coisa, arrisca. Arrisca, porque quando você entrar nos 3 dias de jejum, eu vou trazer a minha plenitude. Eu vou trazer a resolução. Eu vou trazer um novo decreto em cima daquele que já existe, porque eu trabalho nos bastidores. Ei, mulher, Deus está te curando para você viver um propósito. Tem mulher aqui que vai se formar. Tem mulher aqui que vai alcançar diploma. Tem mulher aqui que a sua liderança pastoral vai ser diferente a partir de hoje. Tem mulher aqui que vai começar a ter um domínio próprio, um equilíbrio, vai mudar o ambiente da tua casa, vai mudar o contexto familiar por causa do teu posicionamento, uma nova identidade, e você vai viver o propósito. Deus olha para Esther e diz, Esther, você vai se posicionar, porque para um tempo como este, eu te coloquei aí. Que tempo é este, mulher? Que é o tema de hoje, Esther 4,16. Qual é o teu tempo? Que tempo você está vivendo agora? Como você está vivendo este tempo agora? Para que você está dentro deste tempo hoje? Esther entendeu que não foi levada para o palácio para ficar assistindo o sofrimento do seu povo. Do lado de dentro, protegida e egoísta. Porque quando ela recebe a mensagem do seu parente, ela vai dizer, eu não posso fazer nada. Mas daqui a pouco ela pensa direitinho, cai a ficha. É como se naquele momento a história da Cinderela, e com Deus não tem este negócio, parece que virou abóbora de novo, veio a realidade. Ela disse, meu Deus, eu estou cheia de joia, eu estou perfumada, eu estou cheirosa dentro do palácio, mas e os outros que estão lá fora? E o propósito que Deus tem na minha vida? Deus me curou, me tirou a solidão, o sofrimento de ser considerada órfã, do abandono. E o que eu vou fazer agora com tudo isso que está diante de mim? Caiu a ficha. Ela disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso parar de ser egoísta. Eu vou fazer alguma coisa. Mordecai confrontou a realidade. Ô missionária, essa conexão aqui é para confrontar a realidade de muitas mulheres. Mulheres que estão sendo curadas, mas não é para cruzar os braços. Tem outra mulher precisando da tua palavra. Mulheres que estão sendo curadas, não é para cruzar o braço, porque o teu filho está precisando que você levante uma campanha de oração pela vida dele. Não é para você cruzar os braços, porque Deus está te levantando, porque o teu casamento vai ser restaurado. Não cruza os braços, libera o perdão, libera a palavra, libera o amor, libera tudo que precisa ser liberado.
chamado para viver o extraordinário de Deus. Ela estava protegida, mas tinha gente do lado de fora que não estava. Deus está trazendo uma proteção sobre a tua vida, mulher, a partir de hoje. Acabou esse negócio de migalha, acabou esse negócio de rejeição, acabou esse negócio de abandono. Mas de hoje, para hoje, o que você vai fazer a partir de hoje? Qual o posicionamento que você vai ter a partir de hoje? Mordecai confrontou a realidade. Ele disse, Esther, você se vestiu aí das vestes reais, mas antes de Deus te dar a coroa e Deus te dar as vestes de rainha, Ele te deu o favor. Ele te deu a graça, Ele te deu a misericórdia, te vestindo de vestes do reino. E aí, você vai cruzar os braços ou você vai viver o propósito? Nós olhamos, missionário, Esther ativando o propósito. Quando nós olhamos para fora, nós ativamos o propósito. O jejum veio quebrando o decreto, eu já estou encerrando. Esther convoca o jejum. Se perecer, pereci. Ela disse, olha, eu preciso agora arrancar essa roupa de rainha, chamar as mulheres que cuidam de mim aqui. A gente vai entrar num jejum total, sem água, sem comida, e nós vamos jejuar. Nós vamos clamar, mas manda uma mensagem para Mordecai dizendo para o povo jejuar por mim. Para Deus me dar esse favor de novo. Há 2 momentos de favor na vida de Esther. O primeiro favor foi quando ela chega e o eunuco olha para ela. Ele olha para ela e ele vê uma beleza que não é terrena. Ele vê uma beleza do céu. Ele diz, olha, é o meu favor, é a minha benevolência, porque tem uma veste espiritual. Depois Esther vai jejuar. Ela vai convocar o jejum. Se perecer, pereci. Gente, está na hora de arriscar. Está na hora de você dizer, pode acontecer muita coisa. Mas e aí? Se você não arrisca, você corre o risco de não arriscar. Não corra o risco de não arriscar, arrisca. Corre esse risco. Deus está neste negócio, rebaia. Deus está dizendo, minha filha, ela mesmo disse que perecer, pereci. Mas a joia, a vestimenta daqui da terra não vai me ajudar em nada. Eu vou entrar para o secreto, vou vestir de pano de saco e vou jejuar. Tudo que Esther aprendeu na sua infância missionária, na sua adolescência com seu parente Mordecai, ela carrega com ela tem uma base. Ela sabe como fazer o negócio. Quando ela entrou na presença do rei Assuero, que foi chamada, que ele escolheu ela, foi um favor de Deus. Esther não sabia, como as outras moças sabiam, o comportamento até mesmo de estar no relacionamento na cama com Assuero. Foi o favor de Deus que conduziu em todos os detalhes Esther ali. E agora ele está dizendo, eu vou arrancar essa veste da terra. Vou vestir a veste espiritual do reino. Vou vestir o favor de Deus, porque Deus vai me dar graça. O jejum e a santificação movem o céu, porque não são egoístas. Eles buscam o livramento coletivo. Ela está dizendo, coloca esse povo para jejuar, para entrar no jejum, para serem todos coletivos, para não ser egoístas, porque a santificação move o céu, porque Deus vai trazer o livramento. Ela vai dizer, olha, Deus vai me dar uma estratégia. Ela não entra na presença do rei para chorar ou reclamar do problema. Ela entra com um posicionamento de governante e prepara uma mesa, um banquete, onde o inimigo é desmascarado e o decreto de morte contra o seu povo é revogado. Primeiro de tudo, Esther entrou na presença de Deus. Ela foi jejuar. Quando ela se posiciona, e como muitas mulheres aqui estão se posicionando, Deus está te dando o posicionamento de governo. Deus está dando o governo na mão de mulheres aqui e dizendo, você vai governar. Tem uma chave aqui nesse propósito. Mulheres que estão vivendo o propósito de Deus. Eu quero dizer para você neste dia que o propósito de Deus, ao viver este propósito, ao resgatar a identidade, você vai voltar. Olha, isso é muito forte, meu Deus, porque muitas vezes Deus permite a gente voltar naquela mesa
missionária. Eu sempre falo, levanta dessa mesa, vai embora dessa mesa. Você não precisa se alimentar dessas migalhas. Mas quando você está estruturada, posicionada, uma nova identidade, você sabe quem você é, você vai até ter a permissão de Deus para retornar nessa mesa, aonde um dia você sofreu abandono, mas não mais como vítima. Escute bem isso. Agora Deus permite muitas vezes você retornar àquela mesa, mas não como vítima. Uma mulher posicionada, uma mulher estruturada para puxar a cadeira e arrancar de lá outras mulheres, ou arrancar de lá pessoas que estão como você estava um dia, mulheres que sofreram abuso, mulheres que sofreram a perseguição, como você sofreu um dia. Tem hora que nós saímos da mesa porque estamos nos alimentando de migalhas, de comidas podres. Aí vem o Espírito de Deus, nos adorna, nos perfuma, nos restaura, cura nosso estômago, sara as feridas, nos perdoa, deixamos o passado para trás. Aí ele fala assim para nós: agora eu te dou o direito, a oportunidade, a liberdade para voltar lá naquela mesa, para arrancar de lá quem ainda está neste estado que um dia você esteve. Hoje Deus está levantando mulheres para voltar a essa mesa onde você foi humilhada, rejeitada, mas agora você não é mais vítima. Agora você é uma mulher que vive o propósito para arrancar de lá mulheres que estão tendo os mesmos problemas que um dia você teve. Meu